Fala, meu craque, tudo bem com você? Hoje eu vim te falar os dias e horários dos jogos que ainda teremos pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Vamos iniciar pelos jogos da terça-feira. Às 3h30 da tarde teremos um jogo entre Resende e Ferroviário. O Resende jogará em casa e precisa ganhar para conseguir se classificar. O segundo jogo é às 7h30 da noite entre Democrata e Santa Cruz. Nesse duelo, o Democrata jogará em casa, precisa da vitória, mas o Santa Cruz, que é o visitante, precisa apenas de um empate para conseguir se classificar. O terceiro jogo da noite, às 7h30 também, teremos o Tocantinópolis contra o América Mineiro. Já às 8 horas, teremos Real Noroeste do Espírito Santo contra Vila Nova de Goiás, e o Vila joga apenas pelo empate. Já às 9 horas da noite, teremos o jogão entre Fluminense do Piauí e Ponte Preta. O Fluminense jogará em casa, precisa da vitória, já a Ponte Preta joga apenas pelo empate. E assim encerramos os jogos da terça-feira. Mas na quarta-feira teremos um monte de jogos que já vão começar às 3h30 da tarde com o confronto entre Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Vitória de Salvador. Vitória jogando apenas pelo empate. Também no mesmo horário teremos outro duelo que será entre Tunaluso do Pará e CSA de Alagoas. Já às 7 horas da noite teremos 5 jogos. O primeiro deles é o Asa de Arapiraca contra Goiás. O Asa jogará em casa, já o Goiás joga apenas pelo empate. E o segundo jogo será também às 7 horas entre Tum e ABC. Tum jogando em casa, precisa ganhar do ABC, já o ABC precisa apenas do empate. No mesmo horário também teremos um outro duelo entre Atlético de Alagoinhas e Atlético Goianiense. Atlético de Alagoinhas, que manda seus jogos no Carneirão, precisa apenas de uma vitória em cima do Atlético de Goiás. O outro jogo, também às 7 horas, fica entre Bahia de Feira e Bragantino. Nesse duelo, o Bragantino joga apenas pelo empate. E o último duelo deste horário, às 7 horas da noite, será entre Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas precisando também apenas de um empate. Agora vamos para os jogos das 8 horas da noite, que temos 6 jogos. O primeiro deles é entre Parnaíba e Botafogo de São Paulo. Parnaíba jogando em casa como mandante e o Botafogo de São Paulo sendo apenas aí o visitante, precisa só de um empate. O outro duelo fica entre Camboriú e Manaus, às 8 horas da noite. O terceiro duelo às 8 horas será entre Atlético e Brasiliense. Atlético precisando sair com uma vitória para conseguir a sua classificação. E o quarto duelo deste horário é um jogão aí que teremos na Série C este ano, São Bernardo contra Náutico. O Náutico jogando na casa aí do São Bernardo precisa apenas de um empate, já o São Bernardo precisa da vitória. O outro duelo fica entre União Rondonópolis contra CRB de Alagoas. CRB sendo visitante precisa só do empate. O último jogo das 8 horas fica entre Campinense da Paraíba e Grêmio. Neste duelo, o Campinense é o mandante, jogará seu jogo lá no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Precisa ganhar do Grêmio e o Grêmio joga apenas pelo empate. Já às 9 horas teremos 2 jogos. O primeiro jogo é entre Princesa dos Solimões contra Ituano. Princesa jogando em casa, precisa sair com a vitória. O outro duelo das 9 horas fica entre Operário do Mato Grosso do Sul e Operário do Paraná. Neste duelo, o mandante é o Operário do Mato Grosso do Sul, que precisa de uma vitória, mas o Operário do Paraná precisa só de um empate para conseguir se classificar. Às 9h30 temos 3 jogos. O primeiro deles é o Retrô, que vai encontrar o Avaí em sua casa na Arena Pernambuco. Já o outro duelo fica entre Jacuipense da Bahia e o Bahia. Neste duelo, às 9h30 da noite, o Bahia precisa apenas de um empate. Eles que já se enfrentaram pelo Campeonato Baiano e na ocasião o Bahia saiu com a vitória em cima do Jacuipense. E o último duelo da quarta-feira, às 9h30 da noite, fica por conta de Caldense de Minas Gerais contra Ceará. E neste duelo a Caldense é a mandante, precisa de uma vitória em cima do Ceará e o Ceará joga apenas pelo empate. Já na quinta-feira teremos 5 jogos. O primeiro jogo começa às 4 horas da tarde entre Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba. Neste duelo, o Águia é o mandante, precisa da vitória, e o Botafogo da Paraíba só o empate. O segundo jogo é às 7h15 da noite. Teremos Iguatu contra a América de Natal, que será o visitante, precisa só do empate. O terceiro jogo é às 8 horas da noite. Teremos Sergipe
contra Botafogo do Rio de Janeiro. Neste duelo, o Sergipe precisa de uma vitória em cima do Fogão, já o Fogão precisa só do empate. No outro duelo, também às 8 horas da noite, é por conta de Maringá e Sampaio Corrêa. Neste duelo, o Sampaio precisa apenas do empate. E o último duelo da noite, fechando todos os jogos desta primeira fase da Copa do Brasil, fica por conta de Real Ariquemes e Criciúma. Neste duelo, o Real precisa sair com uma vitória em cima do Criciúma e o Criciúma precisa só do empate. E é isso, esses foram todos os jogos que teremos ainda pela primeira fase da Copa do Brasil. E espero que tenham gostado. Logo mais tem vídeo novo com todos os times classificados para a segunda fase. Então, se gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e comenta para quem vai a sua torcida na Copa do Brasil. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!